Tao Te Ching, de Lao Tzu, interpretado e traduzido por Nereu Gabriel Cardif. O Tao, que pode ser colocado em palavras, não é o verdadeiro e eterno Tao. O nome que pode ser usado não é o verdadeiro e eterno nome. O que não se pode dar nomes é o eterno e verdadeiro. O que dá nome às coisas é a origem de tudo. Livre de anseios, você percebe o mistério. Cheio de desejos, você apenas vê manifestações. Embora mistério e manifestações surgem da mesma fonte. Esta fonte é chamada de vazio. Vazio dentro de vazio. O ponto de entrada para todo entendimento. Quando as pessoas veem coisas como sendo bonitas, outras tornam-se feias. Quando as pessoas veem coisas como sendo boas, outras tornam-se ruins. Ser e não ser criam um ao outro. Difícil e fácil apoiam um ao outro. Longo e curto definem um ao outro. Alto e baixo dependem um do outro. Antes e depois seguem um ao outro. Então o mestre age sem fazer nada e ensina sem dizer nada. Coisas surgem e ele permite que apareçam. Coisas desaparecem e ele permite que sumam. Ele tem, mas não possui. Age, mas não cria expectativas. Quando o seu trabalho está pronto, ele esquece. É por isso que dura para sempre. Se você estima demais grandes homens, pessoas tornam-se subestimadas. Se você supervaloriza os bens, pessoas começam a roubar. O mestre lidera esvaziando a mente das pessoas e preenchendo seus corações, enfraquecendo suas ambições e fortalecendo sua essência. Ele ajuda as pessoas a perderem tudo o que sabem, tudo o que desejam, e cria confusão naqueles que pensam que sabem. Pratique sem fazer nada, e tudo se encaixará no lugar certo. O Tao é como uma fonte, usado sem jamais esgotar. É como um vazio eterno, cheio de possibilidades infinitas. É oculto, mas sempre presente. Eu não sei quem criou, mas é mais antigo do que a ideia sobre um Deus. O Tao não toma partido. Ele cria o bom e o ruim. O mestre é imparcial. Ele dá boas-vindas aos santos e aos pecadores. O Tao é da seguinte forma: é vazio e infinitamente capaz. Quanto mais você usa, mais ele produz. Quanto mais fala sobre ele, menos você entende. Então, permaneça no centro. O Tao é chamado de Grande Mãe, vazio e ainda inesgotável. Ele gera mundos infinitos. Está sempre presente dentro de você. E você pode usá-lo da maneira que desejar. O Tao é infinito, eterno. Por que é eterno? Porque jamais nasceu. Assim, jamais pode morrer. Por que é infinito? Porque não possui anseios ou desejos. Assim, está presente para todos os seres. O mestre fica para trás. É por isso que está à frente.
está desapegado a todas as coisas. É por isso que se torna um com elas. Porque esvaziou-se de si mesmo, ele está perfeitamente completo. O bem supremo é como a água, que envolve todas as coisas sem tentar. Habita os lugares mais baixos, que as pessoas desdenham. Por isso é como tal. Habitando, viva próximo ao solo. Pensando, seja simples. Em conflito, seja justo e generoso. Ao governar, não tente controlar. No trabalho, faça o que sinta prazer. Na família, esteja completamente presente. Quando você se contentar em ser apenas você mesmo e não comparar ou competir, todos o respeitarão. Encha a sua tigela até a borda e derramará. Continue afiando a sua faca e ela partirá. Busque dinheiro e segurança e seu coração jamais se abrirá. Busque a aprovação dos outros e se tornará prisioneiro deles. Faça a sua parte e afaste-se. É o único caminho para a serenidade. Você consegue persuadir a sua mente a não pensar e manter a unidade original? Você consegue deixar seu corpo tão flexível quanto recém-nascido? Você consegue se livrar de suas opiniões até que você veja apenas a luz? Você consegue amar as pessoas e liderá-las sem impor a sua vontade? Você consegue lidar com as questões mais vitais e permitir que elas aconteçam naturalmente? Você consegue separar-se de sua mente e assim compreender todas as coisas? Gerar e alimentar, ter sem possuir, agir sem expectativas, liderar sem tentar controlar? Esta é a suprema virtude. Colocamos a raiação em uma roda, mas é o buraco vazio no centro que faz o veículo mover-se. Modelamos argila e torna-se um pote, mas é o vazio de dentro que contém o que desejamos. Usamos um martelo e montamos uma casa, mas é o espaço de dentro que a torna habitável. Trabalhamos com o ser, mas é o não ser que usamos. Cores cegam os olhos, sons ensurdecem o ouvido, sabores tiram o sabor, pensamentos enfraquecem a mente, desejos intimidam o coração. O mestre observa o mundo, mas confia em sua visão. Ele permite que as coisas venham e que sumam. Seu coração é aberto como o céu. Sucesso é tão perigoso quanto fracasso. Esperança é tão vazia quanto medo. O que significa sucesso é tão perigoso quanto fracasso? Quer você suba a escada ou desça, sua posição é sempre vulnerável. Quando você permanece com os dois pés no chão, você sempre manterá o equilíbrio. O que significa esperança é tão vazia quanto o medo? Esperança e medo são ambos fantasmas que surgem ao pensar no eu. Quando você não enxerga o eu como sendo você, o que tem a temer? Veja o mundo como sendo você mesmo. Tenha fé na maneira que as coisas são. Ame o mundo como você mesmo. E então se importará por todas as coisas. Olhe o que não se pode ver. Ouça o que não se pode ouvir. Alcance o que está além do alcance.
Acima não está a luz, abaixo não está a escuridão. Invisível, indescritível, retorna ao domínio do nada. Forma que inclui todas as formas, imagem sem imagem. Sutil, além de toda compreensão. Aproxime-se e não há início. Siga e não há fim. Você não consegue saber, mas você pode ser. Em paz em sua própria vida. Apenas perceba de onde você vem. Esta é a essência da sabedoria. Os antigos mestres foram profundos e sutis. A sabedoria deles foi imensurável. Não há como descrevê-la. Tudo o que podemos descrever é sua aparência. Eles foram cautelosos como alguém que cruza um rio congelado. Alertas como um guerreiro em território inimigo. Atenciosos como um anfitrião. Fluidos como a neve derretida. Lapidável como um bloco de madeira. Receptivos como um vale. Claro como um copo de água. Você tem a paciência de esperar até que a lama se acomode e a água esteja completamente clara? Você pode permanecer parado até que a ação correta apareça por si própria. O mestre não busca realizações. Sem buscar, sem esperar, ele é presente e pode dar boas-vindas a todas as coisas. Esvazie sua mente de todos os pensamentos. Deixe seu coração estar em paz. Observe o nascimento dos seres, mas contemple o seu retorno. Retorna para a fonte única. Esvazie sua mente de todos os pensamentos. Deixe seu coração estar em paz. Observe o nascimento dos seres, mas contemple o seu retorno. Cada ser no universo retorna para uma fonte única. Retornando para a fonte é serenidade. Se você não percebe a fonte, você tropeça em confusão e tristeza. Quando você percebe de onde você vem, você naturalmente torna-se tolerante, desinteressado, alegre, gentil como um avô, digno como um rei. Vivendo em harmonia com o tal, você pode lidar com qualquer coisa que a vida lhe trouxer. E quando a morte chegar, você estará pronto. Quando o mestre governa, as pessoas mal percebem que ele existe. Mais próximo é um líder que é amado, ou ainda um que é respeitado. O pior é aquele que é desprezado. Se você não confia nas pessoas, você as torna indignas de confiança. O mestre não fala, ele age. Quando o seu trabalho está pronto, as pessoas dizem: incrível, conseguimos. Quando o grande tal é esquecido, bondade e compaixão aparecem. Quando o corpo entra em decadência, inteligência e sabedoria se destacam. Quando não há paz na família, compaixão nasce. Quando um país entra em caos, o patriotismo surge. Descarte a santidade e a sabedoria, e as pessoas serão 1000 vezes mais felizes. Descarte a moralidade e a justiça, e as pessoas farão a coisa certa. Descarte a indústria e o lucro, e não haverá ladrões. Se estes 3 não são suficientes, apenas fique no centro do círculo e deixe todas as coisas seguirem seu caminho. Pare de pensar e seus problemas terminarão. Qual a diferença entre sim e não?
Qual a diferença entre o sucesso e o fracasso? Você tem que valorizar o que os outros valorizam? Evitar o que os outros evitam? Isso não faz sentido. Outras pessoas ficam empolgadas, como se estivessem em uma festa. Eu permaneço indiferente, sem expressão, como um recém-nascido antes de sorrir. Outras pessoas têm o que precisam. Eu nada possuo. Pare de pensar e seus problemas terminarão. Qual a diferença entre sim e não? Qual a diferença entre o sucesso e o fracasso? Você tem que valorizar o que os outros valorizam? Evitar o que os outros evitam? Isso não faz sentido. Outras pessoas ficam empolgadas, como se estivessem em uma festa. Eu permaneço indiferente, sem expressão, como um recém-nascido antes de sorrir. Outras pessoas têm o que precisam. Eu nada possuo. Sigo vagando como alguém sem teto. Eu permaneço um tolo. Minha mente é tão vazia. Outras pessoas são brilhantes. Eu sou comum. Outras pessoas são educadas. Eu sou simples. Outras pessoas têm um objetivo. Eu não. Eu vago como uma onda no oceano. Eu sopro sem direção como o vento. Eu sou diferente das pessoas comuns. Eu me alimento no seio da grande mãe. O mestre mantém sua mente sempre em união com o Tao. É o que torna cheio de luz. O Tao é inalcançável. Como pode sua mente tornar-se um com o Tao? Porque ele não está pegado a conceitos. O Tao é escuro e insondável. Como pode deixar sua mente repleta de luz? Porque ele permite. Antes que houvesse o tempo e o espaço, o Tao existe. Está além da existência e da não existência. Como saber se isso é verdade? Apenas olhe para dentro de si e veja. Se você quer tornar-se completo, permita-se dividir. Se você quer tornar-se íntegro, permita-se levar. Se você quer tornar-se cheio, permita-se esvaziar. Se você quer nascer novamente, permita-se morrer. Se você quer ganhar tudo, desista de tudo. O mestre, ao viver no Tao, dá exemplo para todos os seres, porque ele não se mostra, as pessoas podem ver sua luz. Porque ele não tem nada para provar, as pessoas podem confiar em suas palavras. Porque ele não sabe quem é, as pessoas se reconhecem nele. Porque ele não tem um objetivo, tudo o que ele faz é bem-sucedido. Quando os mestres da antiguidade disseram: se você quer ganhar tudo, desista de tudo, eles não estavam usando frases sem sentido. Somente vivendo no Tao, você pode ser verdadeiramente quem você é. Expresse-se completamente, então cale-se. Seja como as forças da natureza. Quando sopra, há somente vento. Quando chove, há somente chuva. Quando as nuvens passam, o sol brilha através delas. Se você se abrir para o Tao, você torna-se um com o Tao, e você pode aceitá-lo completamente. Se você se abrir para a luz, você se torna um com a luz, então poderá usá-la completamente. Se você se abrir para a perda, você torna-se um com a perda, e então poderá aceitá-la completamente. Abra-se para o Tao e confie em sua natureza, e tudo se encaixará. Aquele que fica na ponta dos pés não se equilibra firmemente. Aquele que se apressa não vai muito longe. Aquele que tenta brilhar
enfraquece sua própria luz. Aquele que se define não consegue saber quem realmente é. Aquele que tem poder sobre os outros não consegue usá-lo em si mesmo. Aquele que se apega ao trabalho criará nada que realmente dure. Se você quiser estar em harmonia com o tal, apenas faça a sua parte e afaste-se. Havia algo ausente de forma e perfeito antes que o universo existisse. É sereno, vazio, solitário, imutável, infinito, eternamente presente. É a mãe do universo. Por falta de um nome melhor, eu o chamo de Tao. Flui através de todas as coisas, dentro e fora, e retorna à origem de todas as coisas. O Tao é maravilhoso. O universo é maravilhoso. A Terra é maravilhosa. A humanidade é maravilhosa. Estas são as 4 grandes forças. O homem segue a Terra segue o universo segue o Tao segue apenas a si mesmo. O vazio é a fonte da luz. O que não se move é a origem de todos os movimentos. Portanto, o mestre viaja o dia todo, sem sair de casa. Apesar da beleza das formas, ele permanece sereno por dentro. Por que deveria ficar encantado com as coisas, como um tolo? Se você se deixar levar pelas coisas e formas, você perde o contato com sua origem. Se você se deixar abalar, perde contato com quem você realmente é. Um bom viajante não possui planos fixos e não está interessado na chegada. Um bom artista deixa a sua intuição levá-lo onde quiser. Um bom cientista libertou-se de todos os conceitos e mantém sua mente aberta. Portanto, o mestre está disponível para todos e rejeita ninguém. Ele está pronto para usar todas as situações e não desperdiça nada. Isso é chamado de incorporar a luz. O que é um bom homem, mas um mestre de um homem mau? O que é um homem mau, mas a tarefa de um bom homem? Se você não compreende isso, se perderá. Não importa o quanto inteligente você seja. É o grande segredo. Conheça o masculino, mas mantenha o feminino. Receba o mundo nos seus braços. Se você receber o mundo, o Tao sempre o apoiará. E você será como uma pequena criança. Conheça o branco, mas mantenha o preto. Seja um padrão para o mundo. Se você for um padrão para o mundo, o Tao será forte dentro de você e não haverá nada que não possa fazer. Conheça o pessoal e preserve o impessoal. Aceite o mundo como ele é. Se você aceitar o mundo, o Tao será cheio de luz dentro de você e você retornará ao seu eu primordial. O mundo é formado do vazio, como objetos de um bloco de madeira. O mestre conhece os objetos, mas permanece no bloco. Então pode usar todas as coisas. Você quer melhorar o mundo? Eu não acho que pode ser feito. O mundo é sagrado. Não pode ser melhorado. Se resiste a ele, entra em colapso. Se tratá-lo como um objeto, você o perde. Existe um tempo para estar à frente e um tempo para estar atrás. Um tempo para estar em movimento e um tempo para estar parado. Um tempo para estar vigoroso, um tempo para estar exausto. Um tempo para estar a salvo, um tempo para estar em perigo. O mestre vê as coisas como são. Sem tentar controlar, permite que as coisas sigam o seu caminho e habita o centro do círculo.
Aquele que confia no tal, ao governar o homem, não tenta forçar as coisas ou derrotar seus inimigos pela força das armas. Para toda força existe uma oposta. Violência, mesmo bem intencionada, sempre volta para alguém. O mestre faz sua parte, então para. Ele entende que o universo está sempre fora de controle e que tentar dominar eventos vai contra o movimento do tal. Porque ele acredita em si, ele não tenta convencer os outros. Porque ele está feliz consigo, ele não busca a aprovação dos outros. Porque ele aceita a si mesmo, o mundo inteiro o aceita. Armas são ferramentas de violência. Todo homem decente as detesta. Armas são ferramentas do medo. Um homem decente as evitará, exceto no momento inevitável, e, se forçado, as usará com restrições. Paz é seu maior valor. Se a paz foi quebrada, como pode estar contente? Seus inimigos não são demônios, mas seres humanos como ele mesmo. Ele não deseja o mal, nem se alegra com a vitória. Como pode alegrar-se na vitória e apreciar a matança dos homens? Ele entra no campo de batalha com pesar, tristeza e grande compaixão, como se estivesse indo para um funeral. O tal não pode ser percebido. Menor que um elétron, contém incontáveis galáxias. Se homens e mulheres poderosas pudessem permanecer centradas no tal, todas as coisas entrariam em harmonia e o mundo seria um paraíso. Todas as pessoas estariam em paz e a lei estaria escrita em seus corações. Quando se tem nomes e formas, saiba que é temporário. Quando se tem instituições, saiba onde suas funções devem acabar. Saber quando parar, você evita grande perigo. Todas as coisas terminam no tal, como rios terminam no mar. Conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é sabedoria. Governar os outros é força. Governar a si mesmo é o verdadeiro poder. Se você percebe que tem o suficiente, você torna-se verdadeiramente rico. Se você permanece no centro e abraça a morte com todo o seu coração, você viverá para sempre. O grande tal flui em todo lugar. Todas as coisas nascem dele. Embora não as crie, ele se entrega à sua obra. Então não clama posse, ele alimenta mundos infinitos e não se apega a eles. Já que está oculto em todas as coisas e em seu coração, pode ser chamado de humilde. Já que todas as coisas aparecem nele e duram para sempre, pode ser chamado de grande. Não está consciente de sua grandeza. Entretanto, é verdadeiramente grande. Aquele que está centrado no tal pode ir onde quiser, sem perigo. Ele percebe a harmonia universal, mesmo quando cercado da dor. Porque encontrou a paz em seu coração, música ou cheiro de uma boa comida podem fazer as pessoas pararem e apreciar. Mas as palavras que apontam para o tal parecem monótonas e sem sabor. Quando você olha para elas, não há nada para ver. Quando você as escuta, não há nada para ouvir. Quando você usa, são inesgotáveis. Se quiser encolher algo, deixe completamente expandir. Se quiser livrar-se de algo, permita que apareça completamente. Se quiser tomar posse de algo, permita
que seja dado. Isto é chamado de a sutil percepção de como as coisas são. O flexível vence o rígido, o lento vence o rápido. Deixe seu trabalho permanecer um mistério e as pessoas notarão o resultado. O tal jamais faz alguma coisa, embora através dele todas as coisas são feitas. Se homens e mulheres poderosas pudessem viver nele, o mundo todo seria transformado por si mesmo, em seu ritmo natural. As pessoas se alegrariam com suas vidas comuns, em harmonia e livre de anseios. Quando não há desejos, todas as coisas ficam em paz. O mestre não tenta ser poderoso, embora seja verdadeiramente poderoso. O homem comum sempre busca o poder, embora nunca tenha o suficiente. O mestre faz nada e deixa nada sem fazer. O homem comum está sempre fazendo coisas, e muitas coisas ficam sem fazer. O homem gentil faz algo, e algo fica sem fazer. O homem justo faz algo, e deixa muitas coisas para fazer. O homem moral faz algo, e quando ninguém responde, ele dobra os braços e usa força. Quando o tal é perdido, a bondade. Quando a bondade é perdida, a moralidade. Quando a moralidade é perdida, a ritual. Ritual é o portal da verdadeira fé, o início do caos. Portanto, o mestre preocupa-se com a profundidade e não com as aparências, com os frutos e não com a flor. Ele não possui vontade própria, habita no real e deixa todas as ilusões. Em harmonia com o tal, o céu é claro e espaçoso, a terra é sólida e cheia. Todas as criaturas florescem juntas, alegres como são, infinitamente se repetindo, infinitamente se renovando. Quando o homem interfere no tal, o céu torna-se imundo, a terra esgotada, o equilíbrio se quebra, criaturas são extintas. O mestre enxerga as partes com compaixão, porque entende o todo. Sua prática constante é humildade. Ele não brilha como uma joia, mas deixa ser lapidado pelo tal, como uma pedra bruta. Retorno é o movimento do Tao. Ceder é o caminho do Tao. Todas as coisas nascem do ser. Ser nasce do não ser. Quando um homem iluminado ouve o Tao, ele imediatamente começa a incorporá-lo. Quando um homem comum ouve o Tao, metade crê, metade duvida. Quando um homem tolo ouve o Tao, ele ri bem alto. Se não risse, não seria o Tao. Portanto é dito: o caminho para a luz permanece escuro. O caminho adiante parece voltar atrás. O caminho direto parece longo. O verdadeiro poder parece fraqueza. Verdadeira pureza parece imunda. Verdadeira firmeza parece instável. Verdadeira clareza parece escuro. A maior arte parece não sofisticada. O maior amor parece indiferente. A maior sabedoria parece infantil. O Tao não é um lugar para ser encontrado, embora alimenta e completa todas as coisas. O Tao dá a luz a um dá a luz a dois dá a luz a três dá a luz a todas as coisas. Todas as coisas têm sua origem no feminino e destinam ao masculino.
Quando o masculino e o feminino combinam, todas as coisas alcançam harmonia. O homem comum detesta a solidão, mas o mestre faz uso dela, abraçando sua solidão, percebendo, ele torna-se um com todo o universo. A coisa mais gentil do mundo supera a coisa mais difícil. Aquilo que não tem substância entra onde não há espaço. Isto mostra o valor da não ação. Ensinando sem palavras, fazendo sem ações, esse é o caminho do mestre. Fama ou integridade, qual é a mais importante? Dinheiro ou felicidade, qual é o mais valioso? Sucesso ou fracasso, qual é o mais destrutivo? Se você busca em outros realização, você nunca verdadeiramente será realizado. Se sua felicidade depende de dinheiro, você nunca será feliz consigo mesmo. Esteja contente com o que tem. Alegre-se na maneira que as coisas são. Quando perceber que não há nada faltando, o mundo todo pertence a você. Verdadeira perfeição parece imperfeita, embora seja perfeita. Verdadeira completude parece vazia, embora esteja completamente presente. Verdadeira integridade parece corrompida. Verdadeira sabedoria parece tola. Verdadeira arte parece sem valor. O mestre permite que as coisas aconteçam. Ele molda eventos enquanto eles aparecem. Ele sai do caminho e deixa o tal falar por si próprio. Quando um país está em harmonia com o tal, as fábricas fazem caminhões e tratores. Quando um país não está em harmonia com o tal, mísseis são estocados nas cidades. Não há maior ilusão do que o medo. Não há maior erro do que preparar-se para se defender. Não há maior desgraça do que ter um inimigo. Quem consegue ver através de todo o medo estará sempre seguro. Sem abrir sua porta, você pode abrir seu coração para o mundo. Sem olhar pela janela, você pode ver a essência do tal. Quanto mais você sabe, menos você compreende. O mestre chega sem partir. Vê a luz sem olhar. Atinge sem fazer nada. Na busca por conhecimento, todo dia algo é acrescentado. Na prática do Tao, todo dia algo é perdido. Menos e menos você precisa forçar as coisas, até que finalmente você chega à não ação. Quando nada é feito, nada é deixado sem fazer. O verdadeiro domínio pode ser ganho deixando as coisas seguirem seu próprio caminho. Não pode ser ganho interferindo. O mestre não tem mente própria, ele trabalha com a mente dos outros. Ele é bom com as pessoas boas e ele também é bom com as pessoas que não são boas. Isto é verdadeira bondade. Ele confia em pessoas que são confiáveis, mas ele também confia em pessoas que não são dignas de confiança. Isto é verdadeira confiança. A mente do mestre é como um espaço. As pessoas não o compreendem. Eles olham para ele e esperam. Ele os trata como seus próprios filhos. O mestre se entrega a qualquer coisa que o momento traz. Ele sabe que vai morrer e não há nada mais para se apegar. Sem ilusões em sua mente, sem resistências em seu corpo, ele não pensa em suas ações. Elas surgem do fundo do seu ser. Ele não guarda nada da vida. Portanto, ele está pronto para a morte, como um homem está pronto para dormir, após um dia de trabalho. Todo ser no universo
é uma expressão do Tao. Floresce na existência inconsciente, perfeito, livre. Assume um corpo físico. Deixe as circunstâncias fazerem o resto. É por isso que cada ser espontaneamente honra o Tao. O Tao gera todas as coisas, alimenta, as mantém, cuida, conforta, protege, traz de volta para si. Criar sem possuir, agir sem esperar, guiar sem interferir. É por isso que o amor do Tao está exatamente na natureza das coisas. No início havia o Tao. Todas as coisas vieram dele. Todas as coisas retornam para ele. Para achar a origem, siga as manifestações. Quando você reconhece os filhos e encontra a mãe, estará livre da tristeza. Se você fechar sua mente em julgamentos e se levar em desejos, seu coração estará em apuros. Se você conseguir evitar sua mente de julgar e não se deixar levar pelos sentidos, seu coração encontrará paz. Olhar para dentro da escuridão é clareza. Saber ceder é força. Use sua própria luz e retorne para a fonte da luz. Isto é chamado de praticando eternidade. O grande caminho é fácil, embora as pessoas prefiram os atalhos. Esteja consciente quando as coisas estão em desequilíbrio. Permaneça centrado dentro do Tao. Quando os especuladores ricos prosperam, enquanto o povo perde suas terras, quando o governo gasta dinheiro em armas ao invés de curas, quando a elite é extravagante e irresponsável, quando o pobre não tem para onde ir, isto é roubo e caos. Não está em harmonia com o Tao. Qualquer pessoa que esteja enraizada no Tao não será colhido. Quem quer que abrace o Tao não escorregará. Seu nome será guardado em honra de geração em geração. Deixe o Tao ser presente na sua vida e você se tornará genuíno. Deixe estar presente em sua família e sua família florescerá. Deixe estar presente em seu país e seu país será um exemplo para todas as nações do mundo. Deixe estar presente no universo e o universo cantará. Como você sabe que isso é verdade? Olhando dentro de si mesmo. Aquele que está em harmonia com o Tao é como um recém-nascido. Seus ossos são frágeis, seus músculos fracos, mas sua compreensão é poderosa. Ele não sabe sobre a união do masculino e feminino. Embora seu pênis possa permanecer ereto, tão intenso é seu poder vital. Ele pode gritar incansavelmente o dia todo, embora nunca fique rouco. Tão completo é sua harmonia. O poder do mestre é assim. Ele deixa todas as coisas irem e virem. Sem esforço, sem desejos, ele nunca espera resultados. Por isso, nunca fica decepcionado. Ele nunca fica decepcionado. Por isso, seu espírito nunca envelhece. Aqueles que sabem não falam. Aqueles que falam não sabem. Cale a boca. Bloqueie seus sentidos. Abandone suas opiniões. Desamarre os nós. Acalme seus ânimos. Acomode sua poeira. Esta é a identidade primordial. Seja como tal. Ele não pode ser alcançado ou retirado, beneficiado ou prejudicado, honrado ou desonrado. Ele abre mão de si mesmo constantemente. É por isso que permanece para sempre. Se você quer ser um grande líder, você deve aprender a seguir o Tao. Pare de tentar controlar.
Deixe de lado seus planos fixos e conceitos. E o mundo governa a si mesmo. Quanto mais proibições, menos virtuosas as pessoas serão. Quanto mais armas, menos seguras as pessoas se sentirão. Quanto mais subsídios, menos confiantes as pessoas serão. Portanto, o mestre diz: eu abro mão da lei e as pessoas tornam-se honestas. Eu abro mão da economia e as pessoas tornam-se prósperas. Eu abro mão da religião e as pessoas tornam-se serenas. Eu abro mão de todo desejo pelo bem comum, e o bem comum torna-se tão comum quanto a grama. Se um país é governado com tolerância, as pessoas têm conforto e honestidade. Se um país é governado com repressão, as pessoas ficam depressivas e espertas. Quando a obsessão por poder está no controle, mais altos ideais, mais baixos resultados. Tente fazer as pessoas felizes e você abre espaço para a desgraça. Tente fazer as pessoas morais e você abre espaço para o vício. Portanto, o mestre está contente em servir como exemplo e não impor a sua vontade. Ele é afiado, mas não corta, direto, mas suave, radiante, mas calmo aos olhos. Para governar bem um país, não há nada melhor do que a moderação. A marca de um homem moderado é a liberdade em suas próprias ideias, tolerante como o céu e penetrante como a luz do sol, firme como uma montanha, suave como uma árvore ao vento. Ele não tem um objetivo em sua mente e faz uso de qualquer coisa que a vida traga no seu caminho. Ele não tem um objetivo em mente e faz uso de qualquer coisa que a vida traga em seu caminho. Nada é impossível para ele, porque ele abriu mão de tudo. Ele pode cuidar do bem-estar das pessoas, como uma mãe cuida de seus filhos. Governar um grande país é como fritar um peixe pequeno. Você pode estragar com excesso de tempero. Coloque seu país no centro do tal e o mal não terá poder. Não porque não estará lá, mas você poderá sair do seu caminho. Ofereça ao mal nada para se opor e ele desaparecerá por si mesmo. Quando um país obtém grande poder, torna-se como o mar. Todos os rios correm para ele. Quanto mais poderoso se torna, maior a necessidade de humildade. Humildade significa confiar no tal. Portanto, jamais precisa se defender. Uma grande nação é como um grande homem. Quando ele comete um erro, percebe. Percebendo, ele admite. Admitindo, ele corrige. Ele considera aqueles que apontam seus erros como seus mestres mais benevolentes. Ele tem seus inimigos como sua própria sombra. Se uma nação está centrada no tal, se orienta a seu próprio povo e não interfere na vida das pessoas, iluminará todas as nações do mundo. O tal é o centro do universo, o tesouro de um bom homem, o refúgio de um homem mau. Honra pode ser expressada com palavras educadas, respeito pode ser conquistado com boas ações, mas o tal está além de todo valor e ninguém pode alcançá-lo. Portanto, quando um novo líder é escolhido, não ofereça ajudá-lo com sua riqueza ou conhecimento. Ao invés, ofereça ensinar sobre o tal, porque os grandes mestres da antiguidade estimam o tal, porque sendo como o tal, quando você procura, você encontra. Quando você comete um erro, você é perdoado. É por isso que todos amam o tal. Haja sem fazer,
Trabalhe sem esforço. Pense no pequeno sendo grande, em poucos como muitos. Enfrente o difícil enquanto ainda é fácil. Realize uma grande tarefa com uma série de pequenas ações. O mestre nunca deseja grandes coisas, por isso alcança grandiosidade. Quando ele encontra dificuldade, ele para e torna-se um com ela. Não está apegado com o seu bem-estar. Assim, problemas não são problemas para ele. O que tem raízes é fácil de seguir. O que é recente é fácil de corrigir. O que é rígido é fácil de quebrar. O que é pequeno é fácil de espalhar. Evite problemas antes que apareçam. Coloque as coisas em ordem antes que existam. O grande pinheiro cresce de um pequeno broto. A jornada de milhares de milhas começa debaixo dos seus pés. Apressar-se na ação você falha. Tentar abraçar as coisas você perde. Forçar um projeto a terminar, você estraga o que estava quase pronto. Portanto, o mestre age deixando as coisas seguirem seu próprio caminho. Ele se mantém calmo no fim, assim como no início. Ele possui nada, por isso não tem nada a perder. O que ele deseja é não desejar. O que ele aprende é desaprender. Ele simplesmente lembra as pessoas do que elas sempre foram. Ele se importa apenas com o tal. Assim ele pode se importar por todas as coisas. Os antigos mestres não tentavam educar o povo, mas gentilmente ensinavam-lhes a não saber. Quando as pessoas pensam que sabem, são difíceis de guiar. Quando sabem que não sabem, as pessoas encontram o seu próprio caminho. Se você quer aprender a governar, evite ser intelectual ou rico. O caminho mais simples é o mais inteligente. Alegre-se com uma vida comum. Você pode mostrar a todas as pessoas o caminho de volta à sua natureza. Todos os rios fluem para o mar, porque é mais baixo do que eles. Humildade é o que faz sua força. Se você quer governar as pessoas, deixe-se colocar abaixo delas. Se quiser liderar as pessoas, deve aprender a segui-las. O mestre está acima das pessoas e ninguém sente opressão. Ele está à frente das pessoas e ninguém se sente manipulado. O mundo inteiro é grato a ele, porque ele não está em competição com ninguém. Ninguém está em competição com ele. Alguns dizem que meus ensinamentos não têm sentido. Outros chamam de sublime, mas impraticável. Mas aqueles que olharam dentro de si mesmos, este sem sentido faz perfeitamente sentido. E para aqueles que colocam em prática, este sublime possui raízes mais profundas. Eu tenho apenas 3 coisas para ensinar: simplicidade, paciência e compaixão. Estes 3 são seus maiores tesouros. Simples em ações e pensamentos, você retorna à origem dos seres. Paciência com amigos e inimigos, você está em harmonia com a maneira que as coisas são. Compaixão consigo mesmo, você reconcilia todos os seres no mundo. O melhor atleta deseja ao seu oponente o melhor. O melhor general entra na mente do seu inimigo. O melhor empresário serve ao bem comum. O melhor líder segue o desejo do povo. Todos eles incorporam a virtude de não competição. Não por não gostarem de competir, mas fazem pelo espírito do jogo. Desta forma, eles são como crianças, e em harmonia com o tal. Os generais têm um ditado: melhor do que dar o primeiro passo, é melhor esperar e ver,
Melhor do que avançar uma polegada, é melhor perder uma jarda. Isto é chamado de ir em frente sem avançar, forçar sem usar armas. Não há maior desgraça do que subestimar seu inimigo. Subestimar seu inimigo significa pensar que ele é do mal. Assim você destrói seus 3 tesouros e torna-se um inimigo, você mesmo. Quando 2 forças se opõem, a vitória irá para aquele que sabe ceder. Meus ensinamentos são fáceis de entender e fáceis de colocar em prática. Embora seu intelecto jamais conseguirá alcançá-los, e sem tentar praticá-los, você falhará. Meus ensinamentos são mais velhos do que o mundo. Como pode alcançar seu significado? Se quiser me conhecer, olhe para dentro do seu coração. Não saber é verdadeiro conhecimento. Achar que sabe é uma doença. Perceba primeiro que está doente, assim poderá buscar saúde. O mestre é seu próprio médico. Ele se curou de todo o conhecimento. Assim, ele é verdadeiramente completo. Quando as pessoas perdem seu senso de contemplação, elas buscam religião. Quando elas não mais confiam em si mesmas, elas começam a depender das autoridades. Assim o mestre se afasta para que as pessoas não fiquem confusas. Ele ensina sem ensinamentos, para que as pessoas não tenham o que aprender. O Tao é sempre calmo. Ele supera sem competir. Responde sem falar uma palavra. Chega sem ser chamado. Realiza sem um plano. Seu alcance cobre todo o universo. E como sua rede é ampla, nada está fora do alcance. Se você perceber que todas as coisas mudam, você jamais tentará se apegar. Se você não tem medo de morrer, haverá nada que não possa alcançar. Tentar controlar o futuro é como tentar ocupar o lugar do carpinteiro. Quando você lida com suas ferramentas, há risco de se cortar. Quando os impostos estão altos demais, as pessoas passam fome. Quando o governo se intromete demais, as pessoas perdem seu espírito. Haja pelo benefício delas. Confie nelas. Deixe-as em paz. Pessoas nascem macias e flexíveis. Mortas são rígidas e duras. Plantas nascem frescas e úmidas. Mortas são quebradiças e secas. Por isso, quem é duro e inflexível é discípulo da morte. Quem é flexível e sabe ceder é discípulo da vida. O duro e rígido serão quebrados. O suave e flexível prevalecerão. Como age no mundo o Tao? É como uma curva de arco. O topo é puxado para baixo e a parte de baixo é puxada para cima. Ele se ajusta em excesso e deficiência, para que haja perfeito equilíbrio. Ele tira do que é muito e dá ao que não é suficiente. Aqueles que tentam controlar, que usam força para proteger o seu poder, vai contra o movimento do Tao. Eles tiram dos que não têm suficiente e dão àqueles que têm demais. O mestre não para de dar, porque não há fim para a sua riqueza. Ele age sem expectativas, tem sucesso sem levar crédito, e não pensa que é melhor do que os outros. Nada neste mundo é tão suave e flexível quanto a água. Portanto, para dissolver o duro e inflexível, nada pode superá-la.
O flexível supera o duro, o gentil supera o rígido. Todos sabem que isso é verdade, mas poucos conseguem colocar em prática. Assim, o mestre permanece sereno, mesmo cercado de tristeza. O mal não pode entrar em seu coração. Ao desistir de ajudar, ele torna-se a maior ajuda das pessoas. Palavras verdadeiras parecem paradoxas. Erro é uma oportunidade. Se você culpa alguém, não há fim em quem culpar. Portanto, o mestre faz suas obrigações e corrige seus próprios erros. Ele faz o que precisa fazer e exige nada dos outros. Se um país é governado sabiamente, seus habitantes estarão contentes. Eles apreciam o trabalho de suas mãos e não perdem tempo inventando máquinas que substituem homens. Por amarem profundamente seus lares, não se interessam em viajar. Pode haver alguns carros e barcos, mas quase não são usados. Pode haver um arsenal de armas, mas ninguém as usa. As pessoas apreciam seus alimentos e sentem prazer em estar em suas famílias. Passam finais de semana trabalhando em seus jardins, encantados com os trabalhos da vizinhança. E mesmo quando há um país tão próximo que é possível escutar o galo cantando e seus cachorros latindo, eles estão satisfeitos em morrer de idade avançada sem jamais ir lá para ver. Palavras verdadeiras não são eloquentes. Eloquentes não são palavras verdadeiras. Homens sábios não precisam provar seu ponto de vista. Homens que precisam provar seu ponto de vista não são sábios. O mestre não tem posses. Quanto mais faz pelos outros, mais feliz se torna. Quanto mais dá aos outros, mais rico se torna. O tal envolve tudo sem forçar nada. Sem dominar, o mestre lidera.